Glória a Deus. Shalom, Projeto Vida Flórida. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que manhã especial para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E quero começar dizendo para você o seguinte: Deus é especialista em começar algo novo na sua vida. Você pode dizer amém? Deus é especialista de começar algo novo na sua vida. Agora, entenda que muitas das vezes, para que Deus possa fazer esse algo novo, não necessariamente nós vamos precisar das nossas experiências do passado, muito pelo contrário. Na maioria dos casos, nós teremos que abrir mão das nossas experiências do passado. O que eu quero que você entenda, o que funcionou ontem, não necessariamente vai funcionar hoje ou amanhã. E eu e você precisamos estar abertos a esse novo de Deus. A palavra diz: as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Deus tem criado um dia novo, Deus tem criado coisas novas para a minha vida e a sua vida. Agora entenda uma coisa: o novo de Deus, ele desafia a lógica humana. Vou dizer para você mais uma vez: o novo de Deus desafia a lógica humana. E qual que é a lógica humana? Não vai dar certo. Não tem jeito. Já deu tudo errado. Essa é a lógica humana que nós vivemos. Mas Deus entra com o impossível, que é o milagre. Deus não depende do que estamos vivendo. Ele não depende das circunstâncias favoráveis que temos ou não em nossas vidas. Mesmo no deserto existe uma palavra que Deus fará brotar água e nascer rios. Deus está trabalhando no invisível. Você nem percebe isso, mas vai acontecer. Algo que tem aquecido o meu coração, que eu tenho orado. E eu tenho orado por isso em minha vida e quero compartilhar isso com você. Eu tenho orado a seguinte oração: Senhor, não permita que na minha vida eu não perceba o novo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu tenho feito essa oração, porque a gente se coloca muito numa posição, às vezes, de ou se comparar com uma outra pessoa, ou nos colocamos numa posição de que quando nós alcançamos algo, nós não festejamos por aquilo. E aquilo se torna como se fosse uma coisa banal. Vou te dar um exemplo. Quando o pneu do seu carro estoura, fura na estrada, como você fica? Você fica triste, você fica atribulado. Mas você já parou para pensar que poderia ser o pneu da bicicleta? Já parou para pensar nisso? Quando você compra uma passagem aérea para viajar, e aí você chega lá e o voo atrasa ou cancelado. Você já parou para pensar que poderia ser uma viagem andando até o seu destino? Quando, por exemplo, você tem dificuldades para poder pagar o seu aluguel, você já parou para perceber que talvez poderia ser um cenário onde você não tinha casa, não tinha nem apartamento para poder viver? Você, no seu histórico de vida, quando você, nasceu, tinha os seus 10 anos, você se imaginou estar aqui nos Estados Unidos? É o novo de Deus. Agora, eu e você precisamos em nossas orações orar para que cada dia mais possamos estar com os nossos olhos abertos para poder perceber tudo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. E eu e você somos exemplos disso, de estarmos aqui hoje, de que tudo que tem feito, mas talvez tantas tribulações, tantas angústias, tantas ansiedades, tantas situações acontecem ao nosso redor, que a gente fica com o olho fechado. Aí você já parou para pensar? Ou de repente você já passou por isso? Vou dar um exemplo aqui de bens materiais, mas não é esse o sentido da palavra. Mas, por exemplo, você comprou um carro novo. E aí você está dirigindo um carro novo lá, e etc e tal. E aí você encontra um amigo que você não vê há muito tempo.
E aí ele chega, encontra você e fala: uau, que carro bacana que você comprou. Uau, que carro legal. Marcos, que carrão que você comprou. Aí, amém, pega a posse, toma posse aí. Aí você para pensar assim: cara, eu não tinha nem percebido isso. Já passou por isso? Não tinha nem percebido isso? Talvez as pessoas que estão ao redor dão mais valor no novo que Deus tem feito na sua vida do que você mesmo. A tudo que acontece aqui, principalmente nessa terra, né, que a gente fala de terra de gigante, terra de mana, que mana leite e mel, mas tem seus gigantes. E nós nos colocamos nessa posição, muitas das vezes, de não estar aberto a perceber o algo novo que Deus está fazendo. Por isso que a palavra diz: não percebes o novo que eu estou fazendo na sua vida? E eu quero começar essa palavra, eu quero começar essa ministração trazendo isso para o teu coração nesta manhã. Esteja aberto ao novo de Deus na sua vida. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus até mesmo pelas situações que você tem de dificuldade. Agradeça a Deus. Perceba em tudo, Deus está trabalhando. Deus está criando, Deus está fazendo, Deus já fez para a nossa vida. E é isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, dos versos 14 ao verso 17. O tema da nossa mensagem é odre velho e vinho novo. E eu quero explicar melhor isso para você, trazer essa palavra de Deus para o teu coração. Eu vou ler algumas versões, e aí eu não sei como é que é a sua versão, Mateus capítulo 9, versos 14 ao verso 17. Está aqui no telão, você pode acompanhar com a gente. Diz assim: então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Verso 15. Disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes serão tirados o noivo, e então hão de jejuar. Verso 16. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz ser pior a rotura. Verso 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Deixa eu ler uma outra versão para você. Então os discípulos de João vieram perguntando-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Verso 15. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Verso 17. Nem se põe, repita comigo, vinho novo em vasilhas de couro velhas. Repita comigo, vasilhas de couro velhas. Se eu fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se, repita comigo, vinho novo em vasilhas de couro novas. Repita comigo, vasilhas de couro novas. E ambos se conservam. Fecha seus olhos, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ah, Deus, é a Tua palavra. Queremos abrir o nosso coração, queremos declarar, Espírito Santo, que Tu és bem-vindo para te fazer o que te apraz nesse lugar. Ah, Espírito Santo, existem áreas, existem locais em nossa vida, em nosso ambiente, ao nosso redor, que necessitam da Tua ação. E nós cremos e acreditamos, Jesus, que a Tua palavra ela tem um poder de trazer direção para a nossa vida. E nós precisamos disso.
Nós precisamos e carecemos a Tua direção, necessitamos que a Tua voz, que a Tua palavra seja lançada aos nossos ouvidos para que nós possamos escutar, seguir e caminhar e prosseguir acreditando nesta palavra. Por isso, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado nós já agradecemos por tudo aquilo que Tu irá trazer para o nosso coração, que seja a Tua palavra, que eu seja apenas o mensageiro, Senhor, porque o mais importante é a mensagem, e a mensagem é do Teu reino, e a mensagem é do Senhor, a mesma mensagem que traz transformação para nossas vidas. Por isso eu quero Te agradecer e louvar ao Senhor por essa palavra. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, pela palavra do Senhor? Eu quero iniciar essa mensagem de hoje te fazendo uma pergunta. Você está pronto para receber o novo de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu quero iniciar essa palavra de hoje. Você está pronto para receber o novo de Deus na sua vida? Ou ainda você está preso à sua forma antiga de viver e pensar? Pense nisso. Será que Deus já tentou derramar algo novo sobre a sua vida, mas você não estava preparado para conter, para segurar aquilo novo que Deus estava fazendo na sua vida? É a segunda pergunta que eu te lanço nesta manhã. A terceira pergunta é: se hoje Deus quisesse fazer algo inédito através de você, Ele encontraria um odre novo? Ou ele encontraria um odre velho? Deixa eu te situar sobre esse contexto histórico dessa mensagem sobre Mateus capítulo 9, dos versos 14 em diante. Jesus estava conversando com os fariseus e com os discípulos de João Batista. Eles questionavam a Jesus por que os discípulos deles não estavam jejuando, seguindo a tradição, enquanto João, os discípulos de João e os fariseus tinham costumes, estavam cumprindo a tradição do jejum. Naquela época havia uma cultura muito religiosa, muito rígida entre os judeus, especialmente entre os fariseus, que valorizavam a tradição acima da transformação. Aí vem Jesus, mudando esse cenário. Naquela época era uma tradição eles jejuarem regularmente 2 vezes por semana. Faziam longas orações públicas e seguiam rituais externos como forma de piedade. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Eu quero iniciar essa palavra falando sobre religiosidade. Repita comigo, religiosidade. Repita comigo, religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos grandes desafios que Jesus tinha na sua jornada, na sua trajetória na terra, era trazer para a humanidade a quebra de uma religiosidade. Era um grande desafio, porque Jesus em todo momento trouxe o respeito às tradições, trouxe em todo momento o respeito ao Velho Testamento, ao que o profeta Isaías falou, o profeta Jeremias, seja o que for, havia um respeito nisso. Mas o que Jesus queria trazer para eles era uma nitidez, era uma clareza, que não adiantava apenas fazer algo de boca se o seu interior dizia outra coisa. E os fariseus viviam dessa forma. Quando Jesus encontra, quando esses fariseus e os discípulos de João Batista encontram para Jesus, o que Jesus estava querendo trazer, clarificar para eles era isso. Como vocês estão preocupados em jejuar se o Filho do Homem está aqui com vocês? Por que vocês estão tão presos na religiosidade? Se eu estou aqui para poder trazer uma transformação na vida de vocês. Agora, isso é muito comum. Às vezes, tentamos manter uma aparência de santidade. Mantemos uma aparência de um relacionamento vivo com Deus. É possível a gente muitas das vezes estar envolvido nas atividades na igreja. Talvez a gente orar.
talvez a gente fazer várias e várias coisas em nome de Deus, mas no nosso interior estamos vazios. Não estamos fazendo nada do que realmente nós acreditamos ou cremos. Podemos usar uma linguagem cristã e ainda assim ter um coração distante de Deus. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 15, verso 8. Coloca pra gente aqui, Nicole. Mateus capítulo 15, verso 8 vai falar muito sobre isso. Sobre essa realidade do nosso coração. E ele diz assim, Jesus dizendo, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está o quê? Longe de mim. Muitas das vezes nos preocupamos em parecer santos, mas não buscamos a santidade real. Muitas das vezes a gente se sente melhor até do que os outros por cumprir regras religiosas. Muitas das vezes preferimos a tradição do que a revelação atual de Deus. Muitas das vezes desejamos cumprir deveres, mas não se conectar com a verdade, com Deus, com Jesus. Cremos que Deus aceita-nos pelas obras, mas não pela graça. Às vezes nos colocamos numa posição tão religiosa, às vezes, que deixamos que isso venha desconstruir tudo que Deus tem feito isso para a nossa vida. Uma vez uma pessoa me perguntou, né, e ela está aqui hoje, ela vai lembrar disso. Nós fizemos uma semana de jejum. Nós estávamos jejuando na igreja em um propósito, e uma pessoa me perguntou, pastor, naquele horário que está programado, eu não consigo fazer o jejum, então eu vou mudar o meu horário. Então a gente fazia jejum, se não me engano, acho que de 6 horas de um dia até 6 horas do outro dia, era isso mesmo? Poucos participaram, hein? Glória a Deus, hein? De 6 horas de um dia até 6 horas do outro dia. E uma pessoa perguntou para mim assim, mas pastor, eu posso fazer o jejum de meia-noite até meio-dia do outro dia, 12 horas de jejum? Eu disse, isso é um coração sincero. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa desconstruir essa religiosidade que é criada em nós, que muitas das vezes foi embutida em nossas vidas de forma que nos prendem. E Jesus vem à terra trazendo um evangelho de transformação para desconstruir, mostrando que não adianta o que eu faço de boca para fora. O que adianta é o que eu estou fazendo no meu interior para Deus, a minha intenção com Deus. E essa pessoa falou assim, pastor, eu posso jejuar de mim? Eu falei, claro que você pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui em Jerusalém, e eu quero profetizar que você também vai em Jerusalém, amém? Recebe aí. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, é um lugar muito encantador, muito espiritual, você sente realmente uma sinergia, algo, mas deixa eu te falar uma coisa para você, orar no Muro das Lamentações não é diferente do que orar no meu quarto. Entenda isso. Orar no Muro das Lamentações, lá no muro, ajoelhar e estar orando e etc. Não é diferente do que eu fechar a porta do meu quarto, orar pela minha família, pelos meus filhos, pela minha vida ao redor, pela minha vida espiritual. Não é diferente. E era justamente isso que Jesus queria ensinar. E é isso que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã. Não se permita colocar numa posição de religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você foi criado em uma estrutura de um sistema religioso. Deixa eu dizer para você uma verdade. Desconfie de qualquer sistema que não te dá acesso à informação. Desconfie de qualquer sistema, de qualquer coisa que não te dê acesso à informação. Desconfie de qualquer sistema que te mantenha na ignorância. A verdade não teme ser exposta, só o controle teme ser perdido. Vou dizer para você mais uma vez, desconfie de qualquer sistema que te mantém na ignorância. A verdade não teme ser exposta, a verdade não, só o controle teme ser perdido. Deixa eu dizer para você uma realidade, o sistema,
a política, a religiosidade, tudo ao seu redor vão querer que você seja ignorante sobre o assunto. Mas o que eu quero trazer para o teu coração é que você tem livre acesso ao Pai. Por isso, pegue a palavra de Deus como uma espada afiada, para você poder ler, para você poder estudar, para você poder ter livre acesso a Deus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de 4 paredes, você precisa ter acesso a Jesus. E quando Jesus foi à cruz do Calvário, quando ele morreu, o que ele estava fazendo ali é liberando o livre acesso, quebrando toda a religiosidade. Às vezes nos colocamos nessa posição. Eu não sei se você é assim, mas nós temos o costume de orar quando nós vamos almoçar, vamos jantar, vamos nos alimentar. E outro dia eu estava fazendo, sabe? Ô João, eu estava fazendo uma reflexão, orando. Eu falei, Senhor, será que quando eu oro para comer, será que eu não estou fazendo isso apenas por um costume religioso? Eu me confrontei nisso. Sabe, Diogo? Eu me confrontei nisso, eu me perguntei e falei, será que eu estou orando, né? Eu estou orando só por palavras? E aí eu parei, naquela oração, eu falei, Deus, eu não quero ser assim. Eu quero realmente orar para te agradecer pela provisão do Senhor sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre os mantimentos, para que a minha família não passe necessidade. E eu quero trazer que você tenha essa reflexão para a tua vida, para não deixar que a religiosidade venha te controlar. Entenda isso. Os poderosos, o sistema, quer que você seja ignorante. Ele não quer te dar acesso às informações, porque existe um interesse. Porque se existe uma coisa que vai trazer libertação para a tua vida, está aqui. É a palavra. A palavra vai te trazer conhecimento. E o conhecimento vai quebrar algemas. O conhecimento vai quebrar correntes que te aprisionam. Por isso que existem pessoas que não têm interesse que você ore. Existem pessoas que não têm interesse que você leia a Bíblia. Existem pessoas que não têm interesse que você busque conhecimento, porque temem que quando você achar o conhecimento, o domínio deles serão destruídos. E eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você suba esse altar para poder dizimar e ofertar, porque simplesmente eu estou dizendo para você. Eu não quero que você suba nesse altar para você poder orar, quando a gente chama para vir aqui na frente, aqui, simplesmente porque eu estou pedindo para você. Eu quero que você faça isso estudando a palavra. Eu quero que você faça isso mudando a sua vida. Eu quero que você faça isso abrindo, acessando o reino de Deus através da sua palavra. Você pode dizer amém? Como eu disse, esse conhecimento vai quebrar cadeias, vai quebrar algemas. E talvez o mais importante é a pergunta que paira na sua mente nesse momento: como vencer a religiosidade? Como eu venço a religiosidade? Repita comigo: relacionamento. Repita comigo: relacionamento em vez de rituais. Essa é a primeira forma que você pode vencer a religiosidade na sua vida. Ao invés de cumprir protocolos, ao invés de cumprir coisas que mandaram você fazer, focar em ter relacionamento com Deus. Como é que eu tenho relacionamento com Deus? Orando, falando com Ele. Como é que eu tenho relacionamento com Deus? Lendo a sua palavra. Como é que eu tenho acesso? Como é que eu tenho intimidade com Ele? Orando. Seja dirigindo o carro, seja comendo, seja no trabalho. E às vezes até assim a coisa meio doida, né? Você está falando com Deus, alguém fala assim: você falou alguma coisa? Você está falando sozinho? Não, eu estou falando com Deus aqui. E é isso. Repita comigo: deixar o Espírito Santo me guiar. Essa é a segunda forma que você pode vencer a religiosidade na sua vida. Essa é a segunda forma. Deixar que o Espírito Santo possa guiar em tua vida. Agora, como que o Espírito Santo vai guiar a tua vida quando você declarar dos seus lábios: Espírito Santo, você tem total controle sobre a minha vida. Espírito Santo, você tem total controle sobre a minha vida para me dar a direção. E você sabe disso, porque quando você vai fazer uma coisa errada,
e você sabe que o que você está fazendo não é certo, você acha que é quem que está te dizendo isso? É o Espírito Santo que está dizendo, olha, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de servo de Deus. Terceiro, repita comigo, mantendo um coração quebrantado. Que tem a ver com o que a gente vai estar falando hoje, sobre o odre velho, o vinho novo. É me deixar aberto, ter o coração quebrantado de uma maneira que eu consiga estar aberto ao novo de Deus para a minha vida. Que era justamente o desafio de Jesus. Desconstruir aquele espírito de religiosidade dos fariseus, dos hipócritas, para poder receber aquele novo de Deus. Repita comigo: receber a graça de Deus com humildade. Quarta maneira de você vencer o espírito de religiosidade: receber a graça de Deus. E a graça de Deus é o quê? É de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário. É reconhecer isso, trazer isso para a minha vida de uma forma que possa me dar direção para a minha vida. E eu quero a quinta, e eu digo para você que é uma que fecha aqui. Repita comigo, ler a palavra buscando transformação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de buscar a palavra para achar argumento o que você vai fazer na sua vida. Pare de buscar a palavra de Deus para poder achar embasamento para o que você quer fazer na sua vida. Busque a palavra para que ela possa trazer transformação para a sua vida. Essa é a essência da palavra. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você lê a palavra e você não se sentir confrontado, querido, faz um buraco e se enfia nesse buraco aí. É duro, talvez, ouvir isso e dizer, pastor, mas é um domingo, você está trazendo uma palavra dessa? Mas eu vou dizer para você, querido, se você lê a palavra e a palavra não te confrontar, querido, faz um buraco, você já morreu. Você já morreu, esqueceram de enterrar. Porque a palavra, ela vai te confrontar, porque a intenção da palavra é trazer transformação para a sua vida, e para ela trazer transformação, ela vai ter que te confrontar, ela vai ter que acessar a tua intimidade, ela vai ter que acessar áreas que talvez pessoas ao seu redor não acessam, mas a palavra tem esse poder de entrar na divisão entre juntas e medulas e acessar áreas que eu e você precisamos mudar. Sabe aquele segredo? Sabe aquele local, aquele quartozinho separado que nem muitas vezes o seu marido ou a sua esposa sabe? O Espírito Santo sabe. Sabe aquele lugarzinho que talvez nem seu pai e sua mãe sabe, mas o Espírito Santo sabe, e é através da palavra que ela vai trazer essa transformação, vai entrar nessa área da sua vida. Agora, dando andamento a essa palavra, quando os fariseus e os discípulos de Jesus vêm questionar sobre o jejum para ele, Jesus traz 3 ilustrações sobre o jejum, sobre a religiosidade, sobre a transformação, receber algo novo. Repita comigo, o noivo e os convidados. Repita comigo, remendo novo em roupa velha. E por último, repita comigo, vinho novo em odres velhos. E a minha intenção nessa pregação de hoje é compreender o que Jesus quis dizer sobre vinho novo em odres novos e aplicar isso em sua vida. E o primeiro elemento que eu quero trazer para você é a presença do noivo. Que aí a palavra diz: podem vocês fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Jejum era uma prática comum, como eu falei para você. E isso era um exemplo claro de uma aplicação de que Jesus queria trazer para os discípulos naquela época. Que eu estou aqui. Eu sou a renovação, eu sou a transformação, e vocês estão vivendo um tempo novo,
Aproveitem esse tempo que vocês estão vivendo. O problema é que muitos de nós estamos vivendo jejuando, mas nós não percebemos que o dono do jejum está conosco. Muitos de nós precisamos reconhecer o tempo de Deus que nós estamos vivendo em nossas vidas. Esse tempo de estar próximo de Deus. O jejum é importante? Sim, faça jejum. Mas não faça jejum como se fosse um ato religioso. Como a palavra diz, faça um ato em silêncio para a tua vida. Agora, algo dando prosseguimento nessa palavra, repita comigo: remendo novo em roupa velha. E a palavra diz: ninguém corta remendo de roupa nova e põe em roupa velha. Jesus está mostrando que não é possível misturar o novo com o velho. Faz sentido para você? Jesus está mostrando que não é possível misturar novo com algo velho. Jesus estava dizendo que não era possível misturar o evangelho dele com o legalismo, com a cultura do não tem nada a ver. Você já viu essa palavra? O Espírito Santo está dizendo para você assim: não faça isso. E você está assim: mas isso não tem nada a ver não. Só um pouquinho. Não vai trazer diferença nenhuma. Só um pouquinho aqui. Remendar o velho com o novo estraga ambos. Muitos querem uma vida nova sem abandonar os hábitos velhos. O evangelho não vem para remendar, vem para renovar tudo. O evangelho não vem para remendar, vem para renovar tudo. Deixa eu te falar uma coisa para você. O que te fez chegar aqui, muitas das vezes, não quer dizer que ele vai te fazer ir à frente. Ele cumpriu o seu propósito. Vou dizer para você mais uma vez. O que te fez chegar aqui não quer dizer que vai adiante com você. O que fez você chegar ao nível onde você está hoje na sua vida não quer dizer que isso vai continuar te levando. Sabe por quê? Porque você precisa entender que não existe cadeira cativa. Não existe uma cadeira exclusiva onde você vai sentar nela e vai viver o resto da tua vida. Você precisa de cadeira em cadeira, crescendo, 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 se abrindo para o novo de Deus para a tua vida. E vou dizer para você: quer romper nessa terra e seja aberto ao novo de Deus. Quer viver o melhor de Deus nessa terra, esteja aberto ao novo de Deus. Pare de querer viver o teu passado no presente. Pare de querer viver a mesma estratégia que você usou no passado no presente. Como a palavra diz, Deus está criando algo novo, e novo, e novo, e novo. Eu e você precisamos entender isso. Que nós precisamos estar abertos ao novo de Deus para a nossa vida. Estarmos abertos a Deus numa posição de estarmos atentos com os nossos ouvidos para ouvir o de melhor que Ele tem para a nossa vida. Por isso que quando a palavra diz sobre... Ele vem falando sobre o odre, que era um elemento feito de pele, de carneiro, de bode, de animal, que eu vou falar mais à frente sobre isso. Traz essa ilustração clara sobre a nossa capacidade de receber o novo. Repita comigo: vinho novo. Repita comigo: vinho novo em odres novos. Deixa eu dizer para você uma coisa. O odre, que era esse instrumento feito de pele naquela época, claro que eu trouxe aqui uma maneira ilustrativa. O odre verdadeiro, ele é muito mais rústico, né? É uma pele literalmente, né? Tira a carne do animal e fica com aquela pele, e aí ele amarra as patas, amarra todos os orifícios que tem, etc, para poder não derramar. Agora, mas entenda uma coisa. O vinho, ele tem a capacidade da fermentação. Então, quando eles colocavam vinho dentro do odre, o que acontecia? Expandia. Porque o vinho está em constante fermentação. E aí vem a palavra dizendo, olha, se você pegar o vinho novo e colocar dentro do odre velho, ele já está trincado. Quando for expandir, o que vai acontecer? Vai começar a vazar.
Essa era a intenção de Jesus naquela época para os discípulos, para as pessoas que estavam ao redor ali, que para receber o poder de Deus, para que receba a transformação através do Evangelho de Cristo, eles precisavam se renovar. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você, vira homem, vira mulher, para de praticar as atitudes que você fazia no passado, assume as suas responsabilidades. Para de querer cometer os mesmos erros do passado. Entenda uma coisa, Deus tem algo novo para a tua vida, mas enquanto esse odre velho, esse corpo velho, essas atitudes velhas forem predominantes, tudo que Deus te der, sabe o que vai fazer? Vai se esvair. Se coloque na posição de homem e mulher de Deus. Entenda uma coisa, as práticas antigas, as práticas velhas precisam ficar no passado, precisa virar uma chave e entender o que Deus quer para a tua vida, para a nossa vida, que é o melhor, é o novo, é o novo, é o novo. Mente renovada, coração ensinável, estrutura de fé flexível, querido, entenda isso. Mente renovada, coração ensinável, estrutura de fé flexível. Esse vinho novo, que a gente fala tanto, não é um vinho de se embriagar. É um vinho que tem a ver com estar aberto ao novo de Deus para a nossa vida. Estar aberto ao novo mover de Deus em nossa vida. Esse odre velho tem a ver com costumes. Esse odre velho quer dizer, tem a ver com religiosidade. Mas o odre novo que Jesus que está pregando aqui em Mateus capítulo 9, ele tem a ver com uma nova aliança. E essa aliança é baseada na graça de Deus. Essa nova aliança é baseada no Espírito Santo. Essa nova aliança é baseada no sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você. Então, ei, olha para cá, deixa eu dizer para você, abandona os velhos hábitos, abandona os velhos hábitos, abandona os velhos hábitos, procura buscar ser uma mulher diferente, procura ser um homem diferente, procura ser um pai diferente, precisa ser uma mãe diferente, um filho diferente, uma filha diferente, buscando conhecimento em Deus, como eu acabei de falar, uma mente renovada, conforme Romanos capítulo 12, verso 2. Coloca pra gente aí, Nicole, Romanos capítulo 12, verso 2. Temos uma mente renovada, temos um coração ensinável. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A palavra já começa assim, forte. Ei, olha para cá, o que a palavra está dizendo é, não vivam como as pessoas deste mundo fazem. Aí sabe o que acontece? Quando te chamarem numa roda de amigos, quando te chamarem no ambiente para fazer uma coisa, aqui vem a palavra para te confrontar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio da sua completa... Deixa eu te falar uma coisa para você, entende isso em nome de Jesus essa manhã. Deixa isso aquecer no seu coração, é completa, querido. Não é 10%, não é 20%, não é 30%, não é 60%, é 100%. A ação de Deus de transformação é 100%. Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé nesta manhã. Deixa eu dizer para você uma coisa. Estava orando por isso. Pare de resistir, estar em lugares que Deus não quer que você esteja. Pare de resistir, estar em mesas que Deus não está mais. Pare de resistir, estar em ambientes que Deus não está mais. Deus quer um homem e uma mulher nova a partir de hoje.
Deus quer um homem e uma mulher que entenda que existem ambientes que Deus não quer que você esteja. Existem lugares que Deus não quer que você esteja porque Ele não está lá. A pergunta que eu te faço é: Deus está nos ambientes que você frequenta? Deus está nas mesas que você se assenta? Deus está nos ambientes que você está no seu dia a dia? É essa a pergunta que eu quero te fazer agora. Sabe qual é o problema? É que nós queremos viver uma crise de identidade. Nos preocupamos mais em ser aceito pelos outros e deixamos de valorizar aquele que está no espelho. Sabe quem está no espelho? Eu e você. Estamos mais preocupados em ser aceitos pela sociedade, estamos mais aceitos pelas pessoas ao redor do que nos amando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Esteja em lugares onde a sua presença seja celebrada. Esteja em lugares onde a sua presença seja celebrada. E não esteja em lugares onde a sua presença seja tolerada. São duas coisas diferentes. Esteja em lugares onde a sua presença seja celebrada. As pessoas se sentem alegres de estar ali. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó: se vocês forem em algum lugar e vocês não forem recebidos, sabe o que a palavra faz? Bate a poeira e ó, como diz na minha terra lá, pé no caminho. Viva o novo de Deus nessa terra para a tua vida. Viva o novo de Deus para a sua vida. Não resista ao novo de Deus para a sua vida. Ninguém que tenha bebido da água que Jesus disse para aquela mulher, que dentro de si fluirão águas e águas e águas insaciáveis, que você que matará a tua sede. E eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Eu quero orar na tua vida nesta manhã, para que você se permita viver o melhor de Deus para a tua vida, porque Deus todos os dias está fazendo algo novo para a nossa vida. Mas se nós tivermos essa posição como odres, deixando o vinho novo, deixando o novo de Deus para a nossa vida se esvair, estaremos perdendo o melhor de Deus para a nossa vida. E eu quero orar pela transformação, eu quero orar pela mudança na sua vida, pela mudança na sua mente. Isaías capítulo 43, 19. Coloca pra gente aqui, Nicole. Isaías capítulo 43, 19. Querido, se desapega do passado. Entenda isso. Se desapega do passado. Experimenta, se dê a oportunidade de experimentar algo novo na tua vida. Eu quero encerrar em Isaías capítulo 43, verso 19. Está aberto a esse novo. Está aberto ao que Deus está fazendo em nossa vida. Eu quero ler com você. A palavra diz: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem terras secas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Traz essa palavra para o teu coração essa semana. Deixa essa palavra entrar no teu coração, inundar o teu coração. Está aberto ao novo de Deus. Eis que faço coisa nova. É nova, querido. É vinho novo. É odre novo. E eu quero te encorajar a isso. O vinho novo de Deus está pronto, mas você está com odre novo ou velho? Se faça essa pergunta. O vinho novo de Deus está pronto, mas o seu odre está novo ou está velho? Não se trata apenas de experiências, mas de uma estrutura interna preparada para conter o que vem do alto, querido, o que vem de Deus. Eu quero que você renove nesta manhã a tua mente. Eu quero que essa manhã você renove o teu espírito. Eu quero que você nesta manhã renove o teu relacionamento com Deus. Eu quero orar pela renovação espiritual. Eu quero que a gente ministre a canção agora e logo em seguida eu vou orar pela tua vida. Eu quero orar pela uma renovação espiritual.
de verdadeiramente reconhecer e falar: Senhor, eu quero abrir mão desse odre velho. Eu quero abrir mão dessa estrutura velha que eu tenho observado que está atrapalhando o meu crescimento. São hábitos antigos, são vícios antigos, são costumes antigos, são locais antigos que eu continuo frequentando, ambientes que eu continuo frequentando, que eu sei que está atrapalhando o novo de Deus na minha casa.